através de você e eu. O tema da mensagem de hoje é o bom cheiro de Cristo. Aqui nesse texto onde nós lemos, o apóstolo Paulo, ele ensinando aos coríntios, ele vai dizer que nós somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salva e nos que se perdem. E ele vai dizer que os que se perdem, eles não têm o cheiro de Cristo, mas eles têm o cheiro de morte. Mas aqueles que têm o cheiro de Cristo, ele tem o cheiro de vida para a vida. Então ele vai ensinar e vai dizer que nós temos que exalar em nós o bom cheiro de Cristo. Eu vou te dar um exemplo aqui. Por que ele usa a palavra cheiro? Vou te dar um exemplo de um perfume. Se uma pessoa usa um perfume, dependendo do perfume, ele vai exalar o cheiro longe. E se você estiver do lado do vento, se a pessoa estiver longe, você vai sentir o perfume, porque o perfume, ele exala o seu cheiro longe, e você sente. E o apóstolo Paulo, ele está dizendo que nós somos o bom cheiro de Cristo. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que a pessoa que ele tem Jesus na sua vida, que ele tem o Espírito Santo, através do seu testemunho que ele dá, ele também vai exalar o mesmo cheiro e chamar atenção, assim como o perfume também chama atenção. Quando a pessoa tem Jesus e ele dá o bom testemunho, e ele passa a praticar e andar assim como Jesus andava, não que nós conseguimos fazer ou andar como Jesus, porque nós somos imperfeitos, mas a palavra mesmo fala: seja perfeito assim como o vosso Pai que está no céu é perfeito. O que ele está querendo dizer? Ele está falando do caráter de Cristo em nós, que nós vamos esforçar, e não por esforço próprio nosso, mas através do Espírito Santo nós vamos conseguir agradar a Deus. E meus irmãos, ele está falando que nós vamos exalar o cheiro, e através do cheiro de Cristo em você, você vai atrair uma pessoa para Deus. Você vai atrair uma pessoa para Cristo, para que ela seja salva, e para que ela também receba também do Senhor a vida eterna, assim como você recebeu. Meus irmãos, pode analisar, para você dar de exemplo, para você entender, 2 Reis, no capítulo 4, versículo 8. Olha o que diz aqui: sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual a reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. A Bíblia mesmo retrata e mostra para nós que Eliseu, ele tinha um cheiro divino na vida dele. Como assim? O seu testemunho. A Bíblia fala que a sulamita, ela começou a observar, porque Eliseu passava e ela observava. E ela um dia chegou no seu marido e falou assim: olha, eu tenho observado que esse santo homem de Deus, ele passa aqui, e eu tenho observado que ele é um santo homem de Deus. Sabe por quê? Porque ela analisava e via a conduta e a maneira aonde ele passava, o que ele falava, aonde ele ia, e ela então percebeu que ele era um santo homem de Deus. Agora se você analisar como que ele atraiu a atenção daquela mulher na sociedade da época, foi pelo seu testemunho. Ou seja, ele deu o testemunho de que verdadeiramente ele era um homem de Deus, porque o cheiro de Deus estava na vida dele. Quem? O Espírito Santo de Deus. Ao ponto dela perceber e olhar a vida dele, porque a linguagem dele era diferente, as vestes dele eram diferentes, as palavras dele eram diferentes. Ou seja, ele era uma pessoa diferente. Assim como o perfume chama a atenção, a conduta de Eliseu chamou a atenção daquela sulamita. E presta atenção que quando uma pessoa ela é atraída para o Evangelho, aquilo que está em você é transmitido a ela. O que é, irmão? A bênção de Deus que está na sua vida. O exemplo que eu posso te dar, aquela mulher, Eliseu, ela reteve ele. Olha o que acontecia. Sabe o que essa mulher fazia? Ela era rica e reteve ele a comer pão. Ou seja, ela percebeu que ele era um homem de Deus, e ela queria ajudar ele de alguma forma.
ele passava ali e ele passou, eu posso dizer uma linguagem de hoje para você entender, ele começou a lanchar na casa dela, comer pão. E a Bíblia fala que ele quis retribuir aquilo que ela estava fazendo para ele, porque ela construiu até um aposento para ele. E a Bíblia fala que ele quis retribuir, e ele percebeu que ela não tinha filho, o marido dela já era de idade. E sabe o que Eliseu fez? Ele profetizou que aquela mulher teria um filho. Sabe o que significa isso, meus irmãos? Que quando você dá testemunho, que você ganha uma pessoa para Jesus, a palavra de Deus mostra para nós que através de você, as bênçãos que está na sua vida, vai começar também a transparecer, a manifestar na vida da pessoa, porque Jesus verdadeiramente está na sua vida. Ou seja, se a pessoa precisa de uma cura, Jesus vai curar. Se a pessoa precisa de uma libertação, Jesus vai libertar. Sabe por quê? Porque através de você, Deus vai atrair alguém ao Evangelho para poder servir a Deus. Sabe o que significa isso? O cheiro de Cristo em você. O que é o cheiro de Cristo em você? É o poder divino manifestado na sua vida, através das suas palavras, da sua conduta, da sua prática. Deus vai te usar através de uma palavra, Deus vai te usar através da sua atitude, para que você ganhe alguém para Jesus. Você está passando na rua, alguém vai olhar para você de longe e vai falar assim: aquele ali é um homem de Deus. Uma vez eu estava lá em São Luís, só passando na rua, o homem olhou para mim e falou assim: você é crente, não é? Sou, graças a Deus. Sabe por quê? Porque ele olhou nas minhas roupas e viu que eu era crente. As pessoas vão olhar para você e vai ver que você é um cristão, que resplandece Jesus na sua face. Isso é o cheiro de Cristo em você. As pessoas vão olhar para você e quando você conversar com elas, elas vão perceber que a sua linguagem é diferente. Olha, essa irmã e esse irmão não fala palavrão. Esse irmão e essa irmã, ele não xinga, ele não mente. Esse irmão e essa irmã, ele lê a Bíblia, ele canta, ele louva a Deus. Deus transformou a vida dele. Vamos para outra linguagem, né? Era um cachaceiro, era mundano, ia para as festas, para carnaval, para bagunça. Mas hoje olha a vida dele, a vida dela. E através do que Deus faz na sua vida, as pessoas também vai seguir também, meus irmãos, vai atrair elas, porque as pessoas querem felicidade, querem prazer, querem alegria, mas elas não encontram, se não for por Jesus. Sabe por quê? Porque o diabo é assim. Você quer um casamento, ele te dá. Aí alguém fala assim: ah não, mas é Deus. Você está enganado. O diabo pode dar casamento para alguém, o diabo pode dar carro, o diabo pode dar uma moto para você, o diabo pode te dar uma falsa felicidade. O mundo sem Deus é assim. A Bíblia fala que Asaf, presta atenção aqui, Asaf, o salmista, sabe o que ele vai falar? Eu quase me escorreguei, quase saí da presença do Senhor quando vi a prosperidade dos ímpios. Sabe o que ele está falando? Aqueles que não servem a Deus. Mas quando eu entrei no templo, eu compreendi o final deles. E a própria palavra mesmo fala que cedo serão ceifados. Sabe o que ele está falando? Que sem Deus não há prosperidade em nenhum aspecto da sua vida. Não há prosperidade. E quando você tem Deus na sua vida é diferente. Assim que o diabo também oferece para você, Deus também te dá casamento, te dá carro, te dá moto, Deus te dá saúde. Mas em primeiro lugar ele vai dizer: busca primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Presta atenção aqui. Se Eliseu não passasse naquela rua, e se ele não desse testemunho de um homem de Deus, aquela mulher nunca teria um filho. Nunca teria um filho. O testemunho de um cristão vale mais do que ouro e prata, porque gera salvação na vida das pessoas. Sabe o que a palavra de Deus nos ensina? Eliseu está ensinando. Se você dá testemunho de vida, cheiro de Cristo, não um cheiro de morte. Porque, meus irmãos, nessa geração que você está vendo é cheiro de morte, não é cheiro de Cristo. Porque o apóstolo Paulo vai falar que muitos têm cheiro de morte, ele não tem cheiro de Cristo. Sabe o que significa isso? É o testemunho. Quando a pessoa está passando, falando que é cristão, alguém olha e fala assim: lá vai passando um adúltero, lá vai passando um prostituto,
lá vai passando um mentiroso, lá vai passando um linguarudo, lá vai passando um fofoqueiro. Esse é o cheiro de morte, mas o cheiro de Cristo é diferente. Lá vai passando, está passando um homem de Deus, está passando uma mulher de Deus. Meus irmãos, a pessoa pode até falar para você: irmão, vem cá, vem aqui, faz uma oração para mim, porque o cheiro de Cristo exala em você, exala na sua vida, pelo seu testemunho. Jesus mesmo vai dizer em Mateus no capítulo 5, versículo 13: vós sois o sal da terra e a luz. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais apresta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Sabe o que ele vai dizer também? Quando ele falou cheiro de Cristo, é uma forma de você chamar as pessoas para o Evangelho, atrair elas para Cristo. E Jesus vai dizer que nós somos o sal da terra. Sabe o que ele está dizendo? Que a igreja verdadeira é a diferença no mundo. O sal, sabe o que ele está falando? Que a igreja faz diferença. Ela é o tempero da terra, ela é que gera gosto na terra, é o que tem valor na terra. Mas se o sal for insípido, nada não presta, a não ser para ser pisado pelos homens. Sabe o que ele está dizendo? Que se nós não for o sal da terra, ou se nós não dar o testemunho de cristão, a Bíblia fala que nós não prestamos. É um sal que não tem valor nenhum. Sabe por quê? Porque ninguém vai precisar desse sal para salgar nada. É como se você estivesse dando um exemplo de uma pessoa que precisa de um tempero para fazer alguma coisa. Vai ficar sem gosto. Quando você alimentar ali, vai ficar sem gosto. Mas quando tem sal, você vai temperar bem, você vai sentir o gosto da comida. Sabe o que Jesus está falando? O crente verdadeiro, ele faz a diferença e ele não é pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Olha o que ele está dizendo. Se nós somos a luz do mundo, ele vai dar outro exemplo. Não se pode esconder uma casa que está no monte. Eu te dou um exemplo. Se tivesse um monte aqui perto e tivesse uma casa lá no topo do monte, todo mundo que olhasse lá para o monte ia perceber aquela casa lá. Sabe o que ele está dizendo? Assim é a vida do cristão verdadeiro. As pessoas vão notar o caráter de Cristo em você. Nem se acende uma lamparina e se coloca debaixo do velador, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Olha aqui, ele está comparando o crente com a lamparina. A lamparina, você não vai colocar ela debaixo do velador, não, você vai colocar no velador, e vai dar luz para todos que estão na casa. Sabe o que ele está falando? Para os cristãos dar testemunho aonde ele estiver. Se é em cima do monte, se é dentro de casa, aonde estiver, tem que dar testemunho, porque automaticamente o Espírito Santo agindo na sua vida, você vai estar dando bom testemunho, e as pessoas vão ver esse bom testemunho, e elas vão querer o Evangelho, vão querer servir a Deus. Como que as pessoas querem servir a Deus hoje, que quando ela liga a televisão, vai assistir um jornal, ela está vendo lá, o pastor estrupou não sei quem, o pastor roubou não sei quem, o pastor fez isso, o pastor fez aquilo outro. Por isso que eu falo que a televisão é uma praga, porque as pessoas, meus irmãos, acham que todo mundo é igual, e infelizmente, é como, meus irmãos, se uma pessoa faz uma coisa errada, todo mundo, é como se todo mundo fizesse uma coisa errada. Por isso que o diabo, ele fica dando gargalhada e achando bom, quando está passando lá no jornal, lá, ó, o pastor fez isso, o pastor largou da mulher dele e não sei o que com a criança, o pastor fez aquilo outro, o diabo fica dando gargalhada, morre de rir. Sabe por quê? Porque ele sabe que ele está fechando a porta do reino de Deus para muitos que acham que não existe cristão de verdade. Mas Jesus está falando, sabe o que? Faça a diferença.
Faça diferença na sua vida, na sua conduta, crucifique a sua carne, seja um velador dentro da sua casa, seja uma lamparina dentro da sua casa, seja uma casa edificada no monte, seja o sal da terra, tenha o cheiro de Cristo em você. Tenha o cheiro de Cristo. Eu fico admirado, meus irmãos, de alguém ficar junto no trabalho, em casa, com alguém da família e não ter coragem de pregar o evangelho para ele. Eu fico admirado. Na igreja a pessoa canta, pula para cima, tudo. Talvez no trabalho a pessoa não tem coragem. Em casa também alguém da família não tem coragem de pregar o evangelho. Tem pessoas que é de igreja de doutrina, sabe o que ele faz? Ele se esconde, fica aquele crente camuflado. Eu não quero que ninguém nem fique sabendo que eu congrego lá no pastor Toninho, pastor Antônio. Você é a luz do mundo? Você é o sal da terra? Você é o bom cheiro de Cristo? Então você não se esconde, você não fica debaixo de um velador, mas no velador. Você não fica escondido entre meias árvores, não, você fica em cima do monte. O perfume de Cristo não fica guardado, mas você quer usá-lo e exalar aquilo que está em você, que é o poder do Espírito Santo e a santidade de Deus que resplandece na sua face e através da sua conduta. Sabe por que a igreja está aceita no mundo, irmão? Presta atenção aqui. O dia que a igreja começar a ser sal, meus irmãos, começa a ser perseguida. Cheiro de morte na vida de muitos. Eu estou acabando de falar aqui. Eu não congrego mais, eu desviei. Por quê? Não, o pastor lá, ele fez isso comigo. O irmão lá aconteceu isso, aconteceu e outro. Presta atenção, meus irmãos, que mesmo sendo um crente verdadeiro, você está sujeito a cair. Eu não estou falando de alguém que está sujeito a cair, você vai vigiar, e se alguém cair vai pedir perdão e não vai fazer mais. Isso aí é claro que acontece, né? Mas eu estou dizendo, hoje é automático e normal que eu estou falando. É automático e normal. Sabe o que Deus está falando aqui hoje para nós, meus irmãos? Faça a sua parte na rua, na casa de um parente, de vizinho, amigo. Exale o cheiro de Cristo em você. Porque se você não tiver o cheiro de Cristo, você não vai exalar. Eu não sei se os irmãos lembram o irmão que veio aqui, que ele estava ali, eu pus ele para dentro da igreja aqui. Deus falou com ele aceitou Jesus. E ele falou que ia embora para a cidade dele, 400 quilômetros daqui. E eu falei para ele, irmão, já que eu sabia eu sei que as igrejas estão corrompidas mesmo, eu falei para ele, irmão, vai lá para a igreja Deus e Amor lá, porque a igreja Deus e Amor é uma das únicas que ainda está andando em santidade ainda. Vai para a igreja Deus e Amor lá da sua cidade. Ele fechou o rosto assim, não, eu não vou para a igreja Deus e Amor não. Falei, por que, irmão? Não, o povo lá é muito arrogante. Falei, por que é arrogante, irmão? Não, eu me esqueci, irmãos, eu não sei se ele falou irmão ou cunhado, acho que é cunhado que ele falou para mim. Não, meu cunhado é muito arrogante. Eu não vou para a igreja de Deus e Amor não, meu cunhado, eu gosto da Assembleia de Deus, eu vou para a Assembleia de Deus. Falei, irmão, deixa eu te explicar uma coisa aqui. Se o seu cunhado é arrogante, você não pode julgar todo mundo. Porque talvez o pastor lá, a igreja lá que você vai, o pastor tem carinho, o pastor tem amor, o pastor é honesto, o pastor é uma pessoa boa, o pastor é de oração, e justamente eu estou falando para você ir para Deus e Amor, porque Deus e Amor é uma igreja de oração, então vai para Deus e Amor. Por isso que eu estou falando para você, o pastor lá com certeza, penso eu que seja um homem de Deus, vai lá, não é todo mundo que é igual não. Ele parou, ficou olhando para mim assim, ficou olhando no meu rosto. Faça a diferença. Por causa de cheiro de morte, tem muitos que estão se perdendo, mas faça a sua parte. Se você tem um bom cheiro de Cristo, atrai uma pessoa para Cristo e resgate ela do abismo. Resgate ela pelo seu testemunho.
mas eu vejo, olha o cheiro de morte ali. Não faça a sua parte. Irmão, eu preciso mesmo. Os seus vizinhos conhecem você como? Cheiro de morte ou cheiro de vida? Ou cheiro de Cristo? Os seus vizinhos, quando olham para você, o que eles pensam? É homem de Deus? É uma mulher de Deus? Você exala o perfume de Cristo através do seu testemunho. Você exala. E se alguém está só observando e vendo o cheiro de morte, fale para essa pessoa: seja atraído pelo cheiro de vida que está na vida de muitos, e não seja atraído pelo cheiro de mortes que está na vida de muitos também. Tem pessoas que o perfume de Cristo parece que ele não quer sentir. Eu sei que o perfume de Cristo está naquela igreja ali, mas eu prefiro sentir o cheiro de morte. Aí ele vai atrás do cheiro de morte. Aí sabe o que acontece? Aí não é o cheiro de Cristo que está na vida dele. Ele começa também a exalar cheiro de morte. Por quê, meus irmãos? Porque ele também vai também aquele perfume vai o quê? Passar para ele também. Naquela igreja eu era de oração, mas eu fui para outra igreja. Aleluia! Eu buscava a Deus, andava em santidade, buscava a Deus. Seja uma pessoa diferente. Irmão, eu sou pecador, todo mundo é pecador. Isso não quer dizer que você não pode esforçar para você ter um cheiro de vida em você, o cheiro de Cristo em você. Olha o que a palavra de Deus vai dizer em João capítulo 13, versículo 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Presta atenção aqui. Jesus ensinando, ele está falando assim: olha, um novo mandamento vos dou. Que mandamento? Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Sabe o que ele vai dizer no 35? Nisto todos conhecerão. Todos conhecerão. Nisso todos conhecerão. Presta atenção, irmãos. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos. Quando as pessoas veem que você é honesto, íntegro, reto, quando as pessoas veem que você ama as pessoas, que você abraça, que você esforça para estar ajudando o irmão, que você faz a diferença, você não tem inimigos, a pessoa não vê você brigando com ninguém, não vê você discutindo com ninguém, a pessoa vê que você não tem inimizade com ninguém, você aproxima dela. Sabe o que a pessoa vai fazer? Eu quero esse Jesus para mim. Eu estou vendo a diferença na vida dessa pessoa. Jesus está dizendo assim: todos conhecerão que vocês é meu discípulo. Todos vão ver que você é meu discípulo. Vergonha. Romanos capítulo 16, versículo 19. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Sabe o que vai dizer? Que a vossa obediência seja conhecida de todos. É em casa, na igreja, no trabalho, na casa de um parente, de um amigo, na casa do vizinho, que a vossa obediência seja conhecida de todos. As pessoas vão ver, meus irmãos, o cheiro de Jesus tem que estar em nós, que é o nosso testemunho. Se você buscar isso e transmitir isso, as pessoas vão ver a diferença. Quantas pessoas escandalizadas porque tem cheiro de morte. Tem pessoas que não querem nem pisar dentro de uma igreja. Sabe por quê? O irmão lá, a irmã falou isso para mim, a irmã me caluniou. Meus irmãos, temos que exalar o cheiro de vida, para que as pessoas vejam a diferença. Eu xinguei aquele irmão ali tudo.
Ele não brigou comigo, ele não levantou a mão contra mim, ele não falou nada. Meus irmãos, mesmo que ele fique com vergonha de congregar na mesma igreja que você, ele vê o seu testemunho e ele vai para outra igreja porque ele fica com vergonha. Meu irmão, deixa o bom cheiro de Cristo. Se você tem o bom cheiro de Cristo, que é o testemunho, exale ele e não se esconda, mas através de você alguém vai ser salvo. Glória a Deus. Quantos compreendeu a palavra de Deus? Aleluia! Pode louvar a Deus com as palmas. Glória a Deus. Glória, 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 glória. A palavra, meus irmãos, é para todos nós. É para mim também, todo mundo. A palavra de Deus não faz acepção de pessoa, não. Amém? Se você já está exalando o bom cheiro de Cristo, continua fazendo isso. Mas se ainda você sente a necessidade de agradar a Deus, pede a Deus: Senhor, me ajuda, me dá força, e eu vou agradar a Ti. As pessoas vão ver diferença na minha vida. Aleluia. Pode ficar de pé, irmãos, vamos orar. Glória a Deus, aleluia.